Ó, dizemos, pois, agora, bem-aventurados os soberbos e os que cometem piedade, não só prosperam, mas também tentam a Deus e escapam. Então o povo de Deus estava ali dizendo: para que servir a Deus? A gente vive afligido, sendo cobrado, sendo perseguido, né? Oprimido, porque tem uma guerra espiritual. Então, tá sendo bem-aventurado o soberbo. O soberbo tá prosperando. Olha o que o povo de Deus estava pensando. Que Deus tenha misericórdia da minha e da tua vida, de nós olharmos para o soberbo prosperando e querer sermos igual a ele, né? E os que cometem impiedade não só prosperam, mas também tentam a Deus e escapam. Tá dizendo então, há muitos estão cometendo erro, engano, Senhor, e tá escapando, né? Eles estão fazendo o que eles bem entendem, mentindo, falsos profetas, né? Ali, aqueles que roubam ao Senhor, aqueles que desprezam ao Senhor, aqueles que adoram outros deuses, aqueles que prostituem, aqueles que né, são feiticeiros, os adúlteros, né? Adulteram com outros deuses, em outra fé, e eles prosperam, eles estão escapando da ira do Senhor. Aparentemente, sim. Mas olha o que Deus diz. Então, verso 16. Todos os que temiam ao Senhor falaram frequentemente, cada um ao seu companheiro, e ao Senhor atentou e ouviu. E foi escrito um memorial diante dele, para que os que o temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Então, o Senhor está dizendo ali, olha, eles falavam, cada um reclamava ao seu companheiro, falava ao seu companheiro, Deus estava ouvindo, né? Deus estava ouvindo. Então, independente do memorial que eles faziam ao Senhor, eles tinham que amar, temer ao Senhor, entender, mas eles ficavam murmurando, estavam ali declarando, ai, nós estamos servindo aqui a Deus, mas olha como que o ímpio está prosperando, olha como que eles estão ganhando, olha como que eles estão vencendo. E eles não adoravam a Deus de todo o coração, não davam por inteiro ao Senhor, né? Para os que o lembram do seu nome. Ó, e serão para mim especial tesouro, diz o Senhor dos Exércitos, no dia em que eu atuar para preparar as minhas joias, e os pouparei como um homem que poupa ao seu filho que o serve. Então, quando o Senhor está dizendo, ó, então todos os que o temiam ao Senhor falaram frequentemente cada um ao seu companheiro, e o Senhor atentou e ouviu. Então, aquele que se arrepende, né? Tinha uns aí que estavam reclamando, enquanto o outro se arrepende, né, que teme ao Senhor verdadeiramente, levantou um memorial ao Senhor. Reconheceu, colocou o Senhor no centro de todas as coisas. Então, o Senhor vai poder abençoar. Olha o que ele diz: e serão para mim. Mesmo que tenha tantas pessoas incrédulas no teu meio, até mesmo dentro do seu lar, o Senhor está dizendo: permaneça fiel a mim. Então você será especial tesouro, olha. E serão para mim especial tesouro, diz o Senhor dos Exércitos, no dia em que eu atuar para preparar as minhas joias, e os pouparei, como um homem que poupa ao seu filho que o serve. Então o Senhor está nos garantindo que quando vier a tribulação, vier o dia mal, quando Jesus voltar, quem vai estar preparado? Aquele que confia no Senhor inteiramente. Não é o que é santo, eu sou santo, mas é o que está preparado diante do Senhor, temendo Ele, né? Estando com o coração arrependido, que cada erro que você comete, o Espírito Santo de Deus vai te incomodar. Esse está preparado. Aquele que aceita o sacrifício de Jesus sobre a vida dele, esse está preparado. Aleluia. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que serve a Deus e o que não serve. Então o Senhor está dizendo, vai haver. Então, quando vocês se voltarem a mim, né, de todo o coração, então voltareis aqui ao Senhor, ao temor, ao primeiro amor. Você vai ver a diferença entre o justo e o ímpio. Você vai prosperar, você vai ser abençoado. E você vai ver a diferença. Porque você fala assim, tem alguns cristãos que prosperam e outros não. Como tem sido a intenção do coração? Às vezes você vê uma irmã lá na casa, servindo a Deus todo dia, mas ela tem um coração duro para julgar aqueles que ainda não são. Às vezes ela acha que só a casa dela, só a religião dela, só a placa dela vai para o céu. Mas Deus, ele nos chamou para ser povo separado, para ser luz, para que o povo que olha de fora queira ser igual a nós, para que nós venhamos ser resgate e não maldição.
Aleluia. E então, quando nós nos voltamos à verdadeira intenção de Deus, que é resgatar toda a alma vivente, nós vamos então ver a diferença entre o justo e o ímpio. Nós vamos ver. Quando nós voltarmos de todo o coração, quando nós deixarmos o orgulho, a soberba, né? E esse orgulho, essa soberba, foi o que cegou o povo de Deus. Foi o que cegou, eles desejavam, eles esperavam pelo Messias, mas eles ficaram cegos espiritualmente e não viram o tempo da oportunidade, que foi o tempo da graça, Jesus no meio deles. Eles não aproveitaram o Messias. E agora Deus nos alerta, estamos num tempo da graça, da bênção de Deus derramada sobre nós, que é Jesus. Mas ele voltará como juiz. Ele voltará e julgará entre o que serve e o que não serve. Feliz daquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador. Nós não somos melhores, mas somos um povo separado para sermos em excelência em todas as áreas da nossa vida. Para que quem olha de fora fala, eu quero ser igual, eu almejo isso que eles têm. Aí eles vão te perguntar, o que você tem de tão precioso? O que é precioso para mim é o meu Deus, é o meu Criador. Aleluia. Olha que diz no verso 1 do capítulo 4. Vou ler o 1 e o 2. Ó, porque eis que vem aquele dia ardente como um forno, e todos os soberbos e todos os que cometem maldade serão como palha. Aquele dia que virá se abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, e não lhe deixará nem raiz nem ramo. Então agora o Senhor está falando da segunda vinda de Jesus. Está falando quando Jesus vai vir para aniquilar todo o mal. E não, o mal não vai sobrar nem raiz nem ramo da maldade. Não vai sobrar nem raiz nem ramo da maldade. Quando nós falamos às vezes com o jovem, com o adolescente, eles falam, Jesus está voltando. Ai, mas bem na minha vez que eu vou viver agora, Jesus vai voltar. Você escuta isso, né? Fala, Senhor, que apego às coisas materiais. Nós temos que ensinar mais nossos jovens. Nós temos que falar mais com os nossos filhos. Porque dia e hora nós não sabemos que Jesus está voltando, né? Então, eles têm que ter desapego a essa terra. Desapego, porque o que Deus tem para nós é muito maior do que nós possamos imaginar. Aleluia. Verso 2. Mas para os que o temem, o meu nome. Então, para os que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça. Então, aqui está a diferença entre o ímpio e o justo, né? Você vai ver aquele que teme a Deus e o que não teme. O que não teme, forno ardente, né? Mas para os que temem ao Senhor, nascerá o sol da justiça, que é o nosso Jesus. E em suas asas trará cura. Então, Jesus vai vir, vai aniquilar todo o mal, que ele diz aqui no verso 1. Não vai sobrar nenhuma raiz, nenhum ramo da maldade. E com ele vem a luz da justiça. E ele trará cura para a alma, para o corpo físico, cura para essa terra, né? E sairão e saltarão como bezerros da estrebeira. Veja, um bezerro, né? Ali, que sai todo alegre. Quando fala do bezerro da estrebeira, é simbolismo, né? Que está expressando aqui a alegria. A alegria de sair saltando diante desse sol da justiça, de um dia ensolarado. Se a gente fica uns dias sem chuva, né? Fica tudo esquisito, a casa já não fica cheirando tão bem, né? Você limpa, mas não fica legal. Mas quando vem o sol, né? A gente corre lá, abrir tudo, olhar, agradecer o sol. Imagina o nosso Jesus. Está dizendo então que saltarão como bezerro. Nós, o povo de Deus, vamos saltar como bezerro na estribeira. Na estrebaria, né? Da estrebaria. Então, aquele bezerro que vai saltando de júbilo, de alegria diante do Mestre. É isso que Deus quer que nós sejamos. Diante de Deus, sem nenhuma culpa. Senhor, eu estou dando o meu melhor. Estou diante do Senhor, sem nenhuma culpa. Estou cumprindo com todo o que o Senhor tem pedido a mim. Então, que nós venhamos olhar. Quando fala de Malaquias 3, muitos já nem querem ouvir. Porque, não, que chato, já vai pedir dízimo e oferta. Aqui só tem uma instrução para mim e para a tua vida. Para sermos prósperos, abençoados, cuidados, salvos. Para sermos salvos.
Para que nós, não está falando só de dinheiro, não está falando só do dinheiro, está falando sobre o servir, sobre o ser mão estendida, sobre ser afago, sobre ser exemplo, né? Não somente para líderes, mas também está falando para o povo e para a liderança, que estava liderando com mão de ferro, só pegando dinheiro, construindo as casas, os templos deles, esquecendo o fraco, o órfão, deixando ali, né, a falsidade, os falsos profetas, deixando os adúlteros no meio do povo de Deus, exercendo a obra. Então o Senhor, ele está nos alertando para algo muito maior no dia de hoje. Não tem apenas a ver com o seu dízimo, com a sua oferta, mas também, né, sobre o dízimo e oferta. Aqui é o princípio. Às vezes você está procurando em tantos lugares aí como ser próspero. O Senhor está dizendo para mim, para a tua vida: cumpra a minha lei, cumpra a minha palavra. A minha lei, não, eu digo assim, um mandamento, que nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, né? Você vai ser salvo. Se eu não dizimar nem nada, eu vou ser salvo? Vai. Mas o que você poderia prosperar nessa terra, em abundância, você não precisa passar pelo fogo, né? Abrasador. Você não precisa passar pelo lavandeiro, se você já se purificando. Você não precisa passar a dor, ser moído na moinha. Você não precisa ser, às vezes, até, né, ali humilhado no teu orgulho. Basta obedecer ao Senhor. Amém? Essa é a palavra de Deus para a minha e para a tua vida no dia de hoje. Que o Senhor possa ter falado ao teu coração. Pai, em nome de Jesus, obrigada pela tua palavra, Senhor. Obrigada, Senhor, por falar aos nossos corações. Senhor, bendito, louvado seja o teu nome, Pai. Senhor, coloca luz nas nossas trevas, Senhor. Que nós venhamos, Senhor, ser segundo o teu coração. Que nós venhamos ser luz, Senhor, no meio das trevas de muitos povos, daqueles que ainda não te conhecem, Senhor. Que nós venhamos ser a mão estendida, que nós venhamos ser cuidados, zelo, Pai. Tira o orgulho, tira a soberba, Senhor. Nós não somos povo melhor, mas um povo escolhido para carregar uma missão, um compromisso, um propósito, Senhor. Um povo que tem a responsabilidade, Pai. Então que cada um venha ser responsável pelos seus atos, que cada um venha tomar, né, desse temor para ser responsável e cumprir a sua vontade na face da terra. Isso é para todo cristão, não é para quem tem um chamado específico de liderança, mas é para todo cristão. Ser exemplo, ser mão estendida, tirar o orgulho, ser a luz que atrai, que cuida, que zela, não as trevas escondidas no meio. Amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.